No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida nesta terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Lembrando que o mês de abril é o mês que esse programa completa 4 anos, né? 4 anos aqui de missão, né? Falar um pouquinho da unicidade de Deus, doses homeopáticas diariamente, para deixar na nossa memória fixa, né? Bem fixado em nossos corações, como diz ordena o próprio Deus, que essas palavras sejam fixadas como prego em vossos corações, como um prego bem fixada, né? Oh, glória a Deus. Bom, aqui está o preconceito com a questão da idade, né? Os judeus lhe disseram, verso 57 de João 8, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Verso 58 de João 8, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí qual foi a reação deles? Então, verso 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então veja, quando o dono, né, aquele que deveria ser reverenciado no templo, pois essa foi a finalidade para ser da construção do templo, para adorar a Deus, ao invés de adorá-lo, não suportaram ouvir a verdade, não suportaram a presença do Eterno, estando este dentro do templo, que fora feito com esta finalidade. Pelo menos lá o de Salomão, né? Aquele já era o segundo feito por Herodes, maior, mais bonito, né? Ampliou. O primeiro era bem menor do que o segundo. Mas, meus amados irmãos, aqui nós vemos nesse texto que, além de não reconhecerem o seu Criador, como diz lá o próprio João no versículo capítulo 1, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Mostra que havia entre eles também essa questão porque o Senhor Jesus, imagina um jovem, né, de 31 anos, né, 32, não se sabe bem aqui a exata idade dele, mas devia ter entre 30 e 33 anos. 33 anos foi o fim do ministério, vamos dizer assim, aqui manifestado na carne fisicamente aqui conosco, né? Porque ele foi para o madeiro, ressuscitou e foi embora. Está entre nós, está conosco através do seu Espírito. Mas você vê que tu não tens 50 anos, quer dizer, então a idade resolve alguma coisa? Será que a idade, ela fala por si só? Será que a idade daria autoridade para ele? Como é que um garoto de 32 anos, né? 31, 32 anos, é muito novo, inclusive para dizer quem ele era ou quem ele é. Então veja que essa mesma visão hoje acontece em com muitas pessoas, essa discriminação pela idade. Nossa, você é muito novo, você ainda é inexperiente. Você vai crescer muito, você ainda será, né? Mas por enquanto você tem 30 anos, você tem 32 anos, então você é muito jovem, não? Você não pode falar dessa forma. E o Senhor Jesus mostrou, inclusive Paulo vai dizer para Timóteo, né? Ninguém te despreze por causa da sua juventude, que há um desprezo, sim, por parte de muita liderança religiosa. O cara não pode ser consagrado ao ministério, não pode ser levantado ao pastorado, por exemplo, porque ele é muito novo, não é casado. Então, assim, são situações em que o próprio Deus passou por isso aí. Por isso que ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci. No mundo tereis aflições.
Mas aqui ele estava defendendo, aqui ele estava mostrando para eles de fato quem, a sua real identidade, e eles nem aí, julgando a sua aparência, julgando o seu exterior, olhando para onde ele morava, quem era a família dele, qual era a cidade que ele morava, para suas posses. Quer dizer, não era nem rico e nem tinha idade que oferecesse uma certa segurança, uma maturidade, uma certa experiência, sua barba longa e branca. Não tinha. Cabelo branco, provavelmente não tinha. Muito novo. Ainda mais com a sua resposta. Você não tem 50 anos, como é que diz que viu Abraão? Em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí você vê um camarada negro ou pele bem bronzeada falar dessa forma, muito novinho. Como? Não, isso é um escândalo. Por isso o Senhor Jesus, em várias oportunidades, vai dizer: bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem de mim. E aí você vê lá, ler, em Colossenses capítulo 1, verso 17, diz: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Nós devemos amar o nosso Deus e pregar essa mensagem. Ele é antes de todas as coisas, antes de Abraão, antes de tudo mesmo. Porque ele é Deus e todas as coisas subsistem por ele. Como se tivessem vidas através dele, como se estivessem ligadas a ele. Você está me entendendo? Ligadas nele. Emanasse dele. Como não? De fato emana dele a vida que sustenta todo esse universo. Essa energia que move os astros, todas as coisas subsistem por ele. O sol nasce na hora certinha, se põe na hora certinha, se ele estalar o dedo, muda tudo. E como vai fazer daqui mais à frente, mais alguns dias, mais alguns anos, vai revirar essa terra de cabeça para baixo com os fenômenos naturais, se é que a gente pode dizer ou melhor, sobrenaturais, o que está para acontecer aqui. Os astros vão se revirar de ponta cabeça. Pois é, mas não creram naquele que esteve aqui. E nem creram também nos seus servos, os seus profetas, os seus ministros. Mas, crendo ou não crendo, aqui estamos nós com esse compromisso já há 4 anos, falando destas maravilhas. Quero agradecer demais aí o seu carinho, a sua audiência. Jesus é Deus, não há outro além dele. Não tenha a menor dúvida, não duvide, porque muitos pagaram um preço caro por não acreditar nele, por não crer nele, Não crer nele como diz a Escritura. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando que no próximo sábado a gente tem um minuto da unicidade especial para a gente falar um pouquinho, conversar com algumas pessoas sobre este projeto para agradecer a Deus, viu? Um forte abraço, Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.